É com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão conosco para participarmos deste culto ao Senhor. Como é bom recebê-los, e eu quero cumprimentar aqueles que nos acompanham à distância através do rádio ou através da internet. Como é bom tê-los também, de alguma forma, a participar deste culto de adoração ao Senhor. Já fomos muito bem preparados para o culto com o lindo recital que tivemos no Capungarte, que antecedeu este culto. Muitos dos presentes puderam participar dessa programação. Lembrando que estamos em pleno mês da música, né? Em homenagem aos músicos, eu vim com uma linda gravata hoje, com uma partitura, né? A clave de sol. E, na verdade, uma forma de homenagear os músicos por esse mês tão especial. Estamos felizes com aquilo que já está acontecendo em nossa igreja, dentro de nossa programação do mês da música. Um lindo recital no domingo passado, outro hoje à noite. Na quarta-feira próxima, receberemos o coro sinfônico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Nossa programação do culto de oração começará normalmente às 19 horas, como de costume. Teremos a programação do culto e às 20 horas, então, começa o recital do coro sinfônico do Seminário do Norte. Sempre uma programação muito boa, sempre um repertório excelente, uma boa apresentação, e todos são convidados, portanto, para essa programação da próxima quarta-feira. As atividades do mês da música prosseguem, o boletim traz maiores informações, inclusive o Capungarte do próximo domingo, com o grupo Canto Livre da Igreja Batista Emanuel, o lançamento de um CD. O grupo estará conosco no próximo domingo, às 18 horas, participando também do culto. Por falar em próximo domingo, pela manhã nós teremos um culto especial alusivo ao Dia do Diácono Capunguense. Na verdade, o Dia do Diácono Batista é o segundo domingo de novembro, é o dia de hoje. E desde pela manhã já parabenizamos aos diáconos pelo seu dia. Mas a nossa programação alusiva ao Dia do Diácono Capunguense será no próximo domingo pela manhã, portanto. Também no domingo pela manhã acontecerá a Assembleia Ordinária da Igreja, logo após o culto, retificando a informação constante em nosso boletim, que menciona o dia 22 como data da Assembleia. A Assembleia acontecerá, portanto, como normalmente ocorre, no terceiro domingo, portanto, próximo domingo, dia 15, após o culto matinal. A programação da semana inclui, portanto, essa atividade especial na quarta-feira e as demais atividades normais da igreja. Os grupos familiares que se reúnem nas datas acertadas. Se você ainda não faz parte de um grupo familiar, identifique o grupo mais próximo à sua casa, integre-se a esse grupo. É uma experiência que vale a pena. Também, durante a semana, as atividades do Grupo Produtivo, na segunda-feira, da MCA na quarta-feira à tarde, na sexta-feira à noite, da Sociedade de Homens e também da MCA, no sábado, programação dos jovens e dos adolescentes. Esse final de semana também acontece o acampamento do Grupo Somos Um, o Grupo Viagem, em mais uma programação que se realiza a cada ano. Desejamos ao grupo também as bênçãos do Senhor nesta atividade e nessa programação. Esperamos, portanto, uma semana muito especial, contando com a participação de todos. Nós estamos com o programa logo de manhã, com a exibição na TV suspensa. O programa continua sendo feito normalmente, mas apenas na internet. Falaremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas durante esta semana, já ficam avisados, o programa está disponível no site da igreja, no canal TV Capunga do YouTube, e vocês podem então acessar diariamente o programa logo de manhã. A vantagem é que você pode assistir a qualquer hora do dia, não precisa ser no horário específico, já que o programa estava indo ao ar às 5h55 da manhã. Então, como nem todos os irmãos, a grande maioria sim, mas nem todos se levantam nesse horário, então o programa fica disponível na internet a qualquer hora do dia, durante a semana. Esperamos que todos possam acompanhar o programa e aproveitar a facilidade da internet para compartilhar o programa e retransmitir também a outras pessoas.
Essa semana fui surpreendido por um fato curioso, é que algumas pessoas começaram a me procurar comentando uma entrevista no Bom Dia Pernambuco a respeito da morte, a respeito do dia de finados e da visão dos evangélicos sobre a morte. E eu me surpreendi porque, na verdade, essa entrevista aconteceu sim, mas há alguns anos, acho que 1 ou 2 anos atrás, não foi agora. E então estou tentando descobrir o que aconteceu. Muito provavelmente o próprio Facebook resgatou esse link aí do passado, por conta da repetição da data, lançou, e algumas pessoas começaram a compartilhar. Hoje pela manhã estávamos identificando já pouco mais de 42 mil visualizações e muitos comentários para nossa surpresa, mas a internet tem essa vantagem, essa facilidade, a gente pode compartilhar e replicar, e esperamos que os irmãos façam isso em relação ao programa logo de manhã também, para que assim possamos alcançar o número maior de pessoas. Nós queremos então dar as boas-vindas a todos, falar de nossa alegria em poder hoje celebrar a adoração ao Senhor, em alusão também a este mês, que é o mês da música, e neste momento nós vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor. Convido a congregação a se colocar em pé e faremos neste instante a leitura do nosso introito bíblico, que se encontra no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 7, versículos 9 e 10. Leiamos: E eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Amém. Todas as tribos, povos e raças, unidos e louvar. Das línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja sempre o Cordeiro. Nesse momento, nosso Deus, na tua casa, a casa de oração, estamos aqui reunidos para poder te adorar, para poder louvar, para poder orar, para receber a tua palavra. E que cada um que chegou até esse momento possa estar de coração aberto para fazer esse grande culto que só a ti é merecedor. Em gratidão ao teu amor para conosco, porque esta é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Podem expressar a minha
A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem Queremos registrar com alegria, depois da música que certamente tocou ao nosso coração, a presença de algumas pessoas que estão entre nós. Primeiro quero registrar, desde hoje pela manhã, temos a presença da irmã Isabel Primo, que esteve ausente em virtude de uma cirurgia, mas está retornando, é muito bom tê-la de volta. Estamos felizes também em ter algumas pessoas que nos visitam nesta noite, e eu quero registrar uma família de forma especial. Há um casal de surdos, o Tiago e a Williane. Eu queria que eles ficassem de pé nesse momento. Nós teremos ainda um momento especial de gratidão a Deus pelo seu casamento, mas não apenas eles estão conosco. O Alcebiades e Cíntia, seus pais, os pais estão presentes também. Queria que eles ficassem de pé. Também estão ali, sejam muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los também neste culto. Também a avó, Dona Ieda, está presente. Uma satisfação recebê-la. E eu sei que há outros familiares também deles. Eu gostaria de pedir então a todos os demais familiares que também ficassem de pé, toda a família deles. Temos várias pessoas presentes, uma satisfação muito grande recebê-los. Estamos felizes, nós os parabenizamos por esse momento na vida de Tiago e Williane. Estamos felizes por esse momento na vida deles e podermos, como igreja, participar também desse momento, mas gratos também pela presença de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus fale ao seu coração. Certamente há outros visitantes entre nós, além desses mencionados, que nos alegram com sua presença. E eu sei que tem Jusilane Ferreira, da Igreja Presbiteriana do Cais Zé Mariano. Queria que ela também ficasse de pé, onde estiver, para que pudéssemos estar ali, pudéssemos identificá-la. Seja muito bem-vinda, minha irmã. E há outros cujos nomes eu não tenho aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes presentes que também se colocassem de pé. E a razão pela qual eu peço isso, ali estão na galeria, aqui embaixo,
um grande número de pessoas conosco. Que bom recebê-los nessa noite. Vocês vão ser cumprimentados por alguém de nossa igreja próximo a você aí. É uma forma de estender nosso braço aí para chegar até você. Vai receber também de nossa equipe de recepção, não só o cumprimento, mas um cartão de boas-vindas. Com esse cartão nós queremos expressar nossa alegria pela sua presença, nossa satisfação em recebê-lo. Espero que todos tenham recebido. Se não recebeu, faça sinal para que a equipe possa identificá-lo e chegar até você. Um cartão postal, uma lembrança de nossa igreja, para que você possa ter o registro desse momento. E você vai perceber que há uma parte destacável onde há espaço para você colocar os seus dados pessoais. Se puder fazê-lo, isso tornará possível a manutenção do nosso contato, que alegrará certamente o nosso coração. Então, é muito bom recebê-los a todos vocês. Muito bom tê-los participando deste culto, que Deus os abençoe. Neste momento, nós queremos passar a palavra ao pastor Benevando para conduzir um momento de intercessão, um momento de oração deste culto. Nós oramos sempre pelas pessoas aqui da nossa igreja, alguns amigos. Eu gostaria de destacar algumas famílias pelas quais devemos continuar orando. A família do pastor Guimarães, do pastor Sidney Leite, pastor Carlos Alberto, do pastor Oliveira Araújo. Família de Cordália Souza também, de Maria José Cavalcante, a mãe da irmã Edinalva. Ela será submetida na quarta-feira a uma cirurgia. De uma forma bem especial, queria colocar a família de 3 crianças. A família de Miguel Moraes, ele tem 6 anos, foi internado de emergência, está na UTI com apendicite. Então, devemos orar por essa criança, pela família. Continuar orando por João Lucas e sua família, ele tem 10 anos, está enfermo. Também por Vinícius, é uma criança, ele tem leucemia. Devemos orar por essa família. E devemos orar também pela família de Paulo André. Ele é um médico, ele faleceu hoje pela manhã. Ele é membro de uma igreja em Caruaru, frequentava a nossa igreja na classe TBD Monte Oreb. Devemos orar por essas famílias. Para que Deus dê o conforto e o consolo para elas. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti para interceder por essas famílias que foram citadas, mas também Tu conhece entre nós famílias que precisam da Tua intervenção em suas vidas. Pedimos ao Pai, por cada família, por cada um daqueles que estão necessitando da Tua intervenção, pedindo ao Pai que Tu chegue com carinho a essas famílias. Tu cuide dessas famílias e que elas possam sentir este cuidado, a Tua direção, o Teu conforto e o consolo. Pedimos, ó Pai, pela família de Paulo André, por sua esposa Edileuza, nesse momento de dor, ela sente pelo falecimento do seu esposo. Pedimos que Tu confortes esta família, seus amigos, filhos, e que Tu dê a direção a cada um deles, dê a força necessária para passar por esse momento de dor, de separação, de ansiedade para aqueles que estão enfermos e aguardam uma resposta dos médicos. Mas Tu conheces e Tu sabes essa resposta. Te pedimos, ó Pai, Tu oriente esses médicos nos procedimentos pelos quais essas pessoas passarão. E fala aos nossos corações em cada parte desse culto e que sejamos agradecidos. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu falei de famílias e vou continuar falando sobre famílias. Tem 2 famílias que eu gostaria que viesse aqui à frente. Uma família ouvinte, Ivan e Cláudia. Eles
farão amanhã 24 anos de casados. Mas eu gostaria de chamar uma família, Tiago e Williane. Hoje, eles fazem 4 dias de casados. Uma pequena diferença. Mas o que marca essas duas famílias é o Deus. É o Deus que uniu a cada um deles. E que tem abençoado a família de Ivan e Cláudia já há 24 anos. O mesmo Deus que uniu essa família, Ivan e Cláudia, há 24 anos, é o Deus que está unindo a Tiago e a Williane há 4 dias. E este Deus que uniu essas famílias é um Deus que se preocupa com as famílias. Quando em Gênesis trata, não é bom que o homem viva só, é porque sozinho não se é família. Família só a partir de 2 pessoas. Quando ele fala, nós vemos em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, é que ele se preocupa com a família e que se preocupa com os filhos, que é família também, e com a edificação dessa família. Então, o Deus que uniu Ivan e Cláudia é o mesmo Deus que uniu, está unindo ainda Tiago e Williane. E a nossa, só para ainda constatar que Deus é o Deus da família também. Cristo, quando veio ao mundo, ele não ficou sozinho, ele veio para uma família, Maria e José. Então a gente vê que esse Deus a quem servimos, o Deus que une famílias, é um Deus que ama a família e quer que as famílias sejam edificadas. Eu vou orar em língua de sinais, porque Tiago e Williane são surdos. Alguém vai fazer a minha voz e nessa oração vou incluir Ivan e Cláudia, suas famílias. Agora eu quero mostrar a vocês aquilo que Deus fez, que vocês sejam famílias unidas. Vamos orar. Neste momento agora, vocês não têm que ficar preocupados não, mas orem, concentre o seu pensamento para Deus. Qualquer problema que existir na família, direcione-o para Deus e que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus, porque Deus ama a família sempre. Não deixem os conselhos, mas permaneçam unidos. Oremos. Senhor Deus, obrigada. Nós queremos te pedir agora que o Senhor abençoe essas duas famílias, Ivan e Cláudia, por 24 anos de união. São muitos anos unidos, que o Senhor os abençoe sempre, sempre, sempre. Agora nós queremos te pedir por esta família que começa, Tiago e Williane, que se casaram recentemente. O Senhor conhece o coração dos dois, o Senhor sabe os propósitos, os objetivos, o futuro. E nós te pedimos que o Senhor abençoe a vida deles, de Tiago e de Williane, que o Senhor tenha primeiro lugar na família deles e que eles se desenvolvam sempre. Na hora de problemas, de confusão, que eles tenham o foco mantido em Deus, que Deus seja seu protetor, o Deus da união. Abençoa-os, ó Deus, que permaneçam casados por muitos e muitos anos, que tenham filhos e que sempre adorem a Deus. Todas as coisas sejam voltadas para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.
Como é bom podermos nos sentir como família, inclusos em momentos significativos como esse, dizendo do nosso desejo de muitas felicidades para com esses casais, de modo especial, com este casal que começa a sua caminhada. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus possa acompanhar cada um dos seus dias, suprindo cada uma de suas necessidades, derramando da sua paz e da sua bênção sobre o seu lar. Antes de darmos prosseguimento ao nosso culto, gostaria de dar uma palavra mais detalhada a respeito do nosso programa. Como mencionei, nós estamos há uma semana sem a veiculação na televisão do programa logo de manhã. E para nós, de certa forma, isso entristeceu um pouco o coração, porque são, creio que pelo menos 12, 13 anos de programa, de exibição ininterrupta do programa, sempre de segunda a sexta, inicialmente na TV Clube, depois TV Tribuna. E durante esta semana nós recebemos uma outra proposta para a TV. Na verdade, há duas razões pelas quais nós optamos pela suspensão do programa. Uma delas, a questão do horário. Às 5h55 da manhã era um horário muito mais difícil para as pessoas assistirem. A outra, a questão financeira. Realmente, é um investimento alto. O programa, por princípio, não pede nenhum tipo de recurso externo. A igreja e as ofertas dos irmãos aqui mantêm o programa. Então, nós decidimos suspender também por esse motivo. Recebemos essa semana uma proposta muito boa da emissora para retomar o programa durante o horário de verão, às 6h45, muito próximo do antigo horário, que era de 6h55. O programa voltaria ao ar às 6h45 e por um preço muito melhor também. Diante dessa proposta, nós decidimos compartilhar com os irmãos esta posição e, caso haja uma resposta positiva, um interesse, nós podemos considerar a possibilidade de retornar à veiculação do programa na TV. Mas antes de falar mais sobre isso, eu queria convidar o irmão Leomir Bastos, nosso presidente do corpo diaconal da igreja, para uma palavra, um depoimento pessoal a respeito deste assunto. Meus irmãos, é um testemunho rápido, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque não é rotineiro os batistas darem oportunidade para um testemunho. Foi com tristeza que essa semana a gente, procurando o canal de televisão que transmite o programa logo de manhã, e eu sei que certamente isso aconteceu com muitos dos nossos irmãos, não encontramos o programa logo de manhã. E sabemos que esse programa tem sido uma bênção na vida de muita gente. Temos em nosso grupo lá em Piedade, um jovem que veio a esta igreja e tem participado de trabalhos da nossa igreja em função do programa logo de manhã. Então o programa logo de manhã é uma bênção na vida de muita gente desta cidade, e oxalá da área metropolitana do Recife. Certamente alguns estão contribuindo para a manutenção desse programa, porém outros não. Então nosso convite, o nosso apelo é para que juntemos-nos a estes que estão contribuindo, não com a importância que seja vultosa, mas uma importância que possa fazer frente à manutenção desse programa. Provavelmente o irmão não possa contribuir com 100, 200, 300, 500 reais, mas se puder, será uma bênção. Mas com 10 reais certamente poderá contribuir com 10 reais. Se todos nós nos juntarmos com esses que já estão contribuindo, nós manteremos o programa logo de manhã e continuaremos indo pregar o Evangelho e atendendo Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quantas são as pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão impossibilitadas de virem à igreja e têm a oportunidade de ouvir o programa logo de manhã? Então, se o irmão atender o nosso convite, certamente nós manteremos esse programa, se assim for a vontade do nosso Deus. Obrigado, pastor. Procederemos então dessa forma, meus irmãos. Decidiremos a partir da resposta dos irmãos, caso nós tenhamos no culto de hoje, nos próximos cultos, uma sinalização dos irmãos de que é seu desejo cooperar para que o programa volte a ser exibido na TV, nós o faremos.
Caso contrário, permaneceremos com ele apenas com exibição pela internet, mas acreditamos que há um público muito grande que é alcançado, especialmente no interior do estado, através da TV, que pode ser melhor alcançado dessa forma, e contamos com a cooperação e o apoio dos irmãos nesse mistério. Nós passamos a palavra ao diácono Milton Santos para a condução do próximo momento deste culto. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para esse trabalho. Eu queria me dirigir aos amigos e irmãos visitantes. Este é um momento de expressão, de consciência, aliás, de que tudo que nós temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Então, essa consciência e o amor que nós temos por aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos, entregamos os dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11, nós lemos o seguinte: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto enriqueceis para toda liberalidade, a qual reverte em ações de graças a Deus.
Enquanto o irmão Carlos de Spakov se prepara para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas, nós queremos ler o versículo 12, que diz o seguinte: porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Senhor nosso Deus, recebe a nossa gratidão pela oportunidade e pela vida que nos dás, por podermos estar na Tua casa para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. E também, Senhor, participar neste momento das ofertas com os dízimos, faze com que estes recursos, eles sirvam de tal maneira que vidas possam ser transformadas e alcançadas pela Tua graça, pela Tua salvação, pelo Teu amor. Nós, Senhor, te agradecemos, como diz o cântico. Nós te agradecemos porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, a nossa companhia. Olha, Senhor, para cada vida aqui presente, cada um que também nos ouve e nos assiste, suprindo as suas necessidades, indo ao encontro das suas carências, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja para se colocar em pé, em atenção e reverência à palavra do Senhor, que será lida nesse instante, no Salmo 84, versículos de 1 a 4, conforme consta no nosso boletim. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém. Queiram sentar-se. Pelo ministro de música Marcos Vinícius Viana, ministro de música da Bíblia de Goiânia. Então, cantemos juntos Ele Exaltado. Exaltado
Aleluia.
O mais conhecido livro da Bíblia é, sem dúvida, o livro dos Salmos. Todos temos um carinho muito especial pelo livro dos Salmos e pelo modo como esse livro fala ao nosso coração de modo muito claro, muito direto, muito simples. E é interessante o modo como ele marca a nossa vida em alguns momentos em especial. Eu queria ler, como ponto de partida para a nossa reflexão nesta ocasião, o último versículo do livro dos Salmos. O salmista, no Salmo 150, nos convida, nos convoca a adorar ao Senhor, a louvar a Deus. E o último versículo desse salmo diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Como nós estamos em pleno mês da música, é meu desejo falar exatamente sobre a adoração, porque não há como separar esses dois temas ou esses dois assuntos. Na verdade, sempre tive uma admiração muito grande pela música, desde a minha infância. É bem verdade que eu me lembro, talvez alguns irmãos conheçam, de um comercial de rádio de um xarope, que começava com alguém cantando: quem canta seus males espanta. Começava a tossir. E aí o comercial explicava que nem todos os males se espanta cantando. A tosse, por exemplo, não dá para ser resolvida com a música. E aí a propaganda continuava com o nome do xarope, que eu não preciso dizer. Mas, na verdade, memorizei isso, talvez porque me lembro, ao lado de minha mãe, na minha infância, ouvindo, às vezes, o rádio, que sempre a acompanhava em suas tarefas domésticas, onde se ouviam vários programas, o programa da igreja, muitas músicas, as novelas de rádio, né? Não sou tão novo assim, não. Na verdade, dá para lembrar dessas histórias ainda. A verdade é que, desde a minha infância, sempre tive uma admiração muito grande pela música. Talvez o mais próximo que tenha conseguido chegar tenha sido me casar com a musicista, né? Na expectativa de talvez um dia poder cantar tão bem como ela. Já desisti, já decidi que não há como chegar lá. Mas a verdade é que a música é extraordinária. O modo como ela nos toca, o modo como ela fala o nosso coração, o modo como ela marca a nossa vida é fascinante. Não é por acaso que quando o rei Saul vive suas crises e seus dilemas depressivos, a solução encontrada é a terapia da música. E Davi é convidado para tocar harpa para o rei, proporcionando-lhe momentos de alívio em sua angústia, em seu sofrimento. A música marca a nossa vida em momentos de grande celebração. A música marca a nossa vida em momentos de muito romantismo. A música marca a nossa vida em momentos de saudade. A música marca as nossas vidas em momentos de tristeza. A verdade é que somos profundamente tocados pela música, e aquilo que nos é transmitido através dela, como que tem uma passagem direta para o nosso coração. E além de falar à nossa mente, é a nossa alma que a música muitas vezes fala de modo muito mais direto. Por isso, nas Escrituras nós somos frequentemente levados a associar música e louvor ao Senhor, música e adoração. É no livro dos Salmos que isso vem à tona com muita facilidade, não só pelo fato de serem os salmos canções, mas porque na própria mensagem dos Salmos muitas vezes está explícita a proposta de que a adoração ao Senhor pode e deve ser feita através das canções. E o salmista fala de cantar um novo cântico, o salmista fala de entoar uma nova canção. O salmista faz referência às harpas penduradas nos momentos de tristeza do cativeiro, mas que poderiam ser tomadas de volta para serem usadas na adoração, quando o Senhor restaura a sorte do seu povo.
A música está, portanto, presente em muitos momentos da história, da trajetória, da caminhada do povo de Israel, e por isso é sempre colocada como um precioso instrumento de adoração ao Senhor. Não é por acaso que nos cultos nós temos a oportunidade de adorar a Deus e serem levados pelas canções, que muitas vezes nos acompanham quando saímos do culto e continuamos a ouvir em nossa mente as repetidas palavras cantadas aqui por nós. Em nossas recordações, essas mensagens continuam vivas. E aquilo que poderia ser esquecido, se transmitido apenas por palavras transmitidas de outra forma, através da música, ficam muito mais facilmente fixadas em nosso coração. Mas pensando especificamente sobre a adoração ao Senhor, e não necessariamente através da música, afinal nem todos temos a habilidade que esses coristas têm para cantar tão bem, nem todos podemos usar a nossa voz para cantar, a não ser no chuveiro. A verdade é que nós somos convidados a adorar ao Senhor, e músicos ou não, a proposta das Escrituras é clara: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A proposta da adoração a Deus é, portanto, uma proposta universal, uma proposta que nos é feita a todos nós. Somos convidados a louvar a Deus e a adorá-lo. Mas o que mais nos interessaria nesta noite seria refletir sobre o que nos move a adorar a Deus. Começamos a falar sobre isso na quarta-feira à noite, refletíamos sobre esse tema já. O que nos leva a adorar ao Senhor? O que nos faz assumir uma postura de adoração? Descobrimos então que nesse aspecto mente e coração trabalham lado a lado, e é a partir da nossa mente, do nosso entendimento, que nós vamos encontrar as fontes de motivação para que o nosso coração seja movido em direção à adoração. E começamos por considerar que a primeira coisa que nos move em direção à adoração, a primeira coisa que nos leva a adorar ao Senhor é a visão de sua grandeza. O próprio Salmo 150, do qual lemos o último versículo, versículo 6, começa dizendo: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. O salmista se encanta com a grandeza de Deus. É interessante perceber que desde os tempos em que esse salmo foi escrito, muitas e extraordinárias descobertas científicas acrescentaram ao conhecimento humano muito mais informação, por exemplo, sobre a vida, sobre a existência, sobre o universo, sobre a imensidão de tudo quanto foi criado por Deus. Se o salmista já tinha razão para falar da excelência, da grandeza de Deus, muito mais razões temos nós para refletir sobre isso. O Deus que nós conhecemos, que nos é apresentado nas Escrituras, mas que a nossa existência nos proporciona a oportunidade de conhecer melhor, é um Deus grande, grande pelo seu poder, grande pelas suas obras, grande por tudo quanto Ele realiza. E se nós nos sentimos pequenos, ínfimos até, diante da imensidão do universo, o que dizer desse Deus que a tudo criou? Um dos meus hinos prediletos do cantor cristão diz: se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Sem dúvida, nós nos encantamos com a grandeza de Deus, com o poder de Deus manifesto em suas obras. O lindo Salmo 8 começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória acima dos céus. Os versículos 3 e 4 do mesmo Salmo prosseguem dizendo: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites.
Consideremos a imagem de um salmista que achava que o universo era apenas este universo que conhecemos. Hoje sabemos que esse sistema solar que conhecemos, parte pequena da Via Láctea, parte insignificante de toda a imensidão do universo, já encantava o salmista. Nosso Deus é grande. No Salmo 135, no versículo 5, o salmista diz: porque eu conheço que o Senhor é grande e o nosso Deus está acima de todos os deuses. A percepção da grandeza de Deus é aquilo que nos move primeiramente a assumir diante dele uma posição de adoração. É isto que faz o apóstolo Paulo. E no capítulo 11 da carta aos Romanos, a partir do versículo 33, ele se coloca diante deste Deus, pronto a adorá-lo, e diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É assim que o apóstolo Paulo se coloca diante de Deus, numa posição de adoração. E eu queria então lhe propor uma pequena pausa, antes de prosseguirmos, para refletir sobre esse Deus grande. Por alguns instantes, enquanto nós ouvimos esta canção, reflita sobre a grandeza de Deus, o Deus que tudo criou, o Deus que nos formou, e um Deus diante de quem nos sentimos tão pequenos, que somos compelidos a assumir uma postura de louvor e adoração. Vamos dizer através desta canção, neste instante: quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei
levados hão de ver quão grande é o meu Deus. Mas a grandeza de Deus não é a única razão pela qual somos levados a adorá-lo. Não louvamos apenas pela visão de sua grandeza, mas também pela percepção de sua bondade. É quando percebemos que a grandeza de Deus se manifesta em sua bondade para conosco. E a despeito de toda a sua grandeza, de toda a nossa pequenez, a verdade é que esse Deus apresentado nas Escrituras é um Deus que se importa conosco. E é um Deus que age para conosco de forma generosa, de forma misericordiosa. E no Salmo 139, que foi lembrado no hino cantado pelo coro feminino, nós temos a lembrança de algumas declarações do salmista a respeito da percepção do agir de Deus em sua vida. E ao pensar, por exemplo, em sua formação, ele diz no versículo 14: eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O salmista pensa num Deus que manifestara o seu poder em sua vida. Olha para si mesmo, pensa em sua história, pensa em sua formação, pensa no modo como ele foi entretecido no ventre de sua mãe e diz: eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Deus manifesta o seu poder em nossas vidas a partir do seu cuidado, a partir da nossa criação, a partir da nossa formação, a partir do nosso desenvolvimento. Não é suficiente reconhecer que Deus é grande, maravilhoso, é perceber que Ele é bom, é perceber que Ele manifesta a sua bondade para conosco. Por isso, o Salmo 136 repete esta frase diversas vezes, e o salmista começa dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E começa a relacionar as muitas manifestações dessa bondade de Deus, sempre repetindo: porque a sua benignidade dura para sempre. Ele age para conosco de forma bondosa, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele atende às nossas orações, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele age permanentemente manifestando o seu cuidado sobre nós, porque a sua benignidade dura para sempre. No lindo Salmo 103, nos primeiros versículos, o salmista começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Como se isso fosse possível, como se fosse possível a nós a recordação de tudo quanto Deus faz. O que o salmista quer dizer é que a nossa alma deve estar atenta àquilo que Deus faz por nós e deve ser grata a Ele. Tiago, no capítulo 1, versículo 17 de sua epístola, lembra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É esse Deus grande e poderoso que manifesta o seu poder e a sua grandeza em sua bondade para conosco. E aí uma outra canção que não cantarei, que não cantaremos, mas que certamente conhecemos desde a nossa infância, já dizia: Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom para mim. Paulo expressa isto dizendo: pela graça de Deus sou o que sou. Deus é bom para conosco, isso nos move a adorá-lo. Sou movido a louvar a Deus pela visão da sua grandeza, mas também sou movido a adorar a Deus pela percepção de sua bondade. Mas eu quero prosseguir dizendo que eu sou movido a adorar a Deus pela experiência de sua restauração. Perceba o seguinte:
A bondade de Deus para conosco se manifesta em muitos momentos, mas é justamente naqueles momentos em que nós precisamos de um agir restaurador de Deus, que nós somos muito mais marcados pela sua presença. Naqueles momentos em que Deus age para conosco, tirando-nos numa situação difícil, aqueles momentos em que Ele vem em nosso socorro, aqueles momentos em que nós clamamos ao Senhor e que Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele manifesta a sua presença e o seu amor para conosco. Quanta diferença faz esta experiência com Deus! Por isso o salmista no Salmo 46 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, mas completa dizendo que Deus é socorro bem presente na angústia. E nos momentos da angústia que a presença de Deus é muito mais marcante, é muito mais intensa, é muito mais forte e muito mais inesquecível. Por isso, depois de experiências nas quais essa bondade de Deus se manifesta de forma restauradora em nossa vida, nós podemos recordar o que Deus fez por nós e dizer como o salmista no lindo Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Nada se compara ao cântico que é colocado em nossos lábios quando nós nos sentimos restaurados por Deus, quando nós percebemos o agir de Deus tirando-nos numa situação difícil e colocando-nos num novo patamar, quando nós desenvolvemos o sentimento de gratidão a Deus. Mas permita-me abrir um parênteses para lembrar que nem sempre somos gratos, nem sempre nos lembramos do agir de Deus. Lembra-se dos 10 leprosos curados por Jesus? Todos eles foram restaurados, todos eles foram abençoados. Um deles voltou para agradecer. Honestamente falando, talvez tenha havido momentos em nossas vidas em que Deus operou maravilhas, em que Deus realizou coisas extraordinárias, mas nós deixamos de agradecer. Muito mais fácil lembrarmos-nos de Deus na aflição. Talvez depois de passar da aflição não tenha sido tão fácil recordar-nos dele, lembrarmos-nos de que Ele é que nos tirara daquela situação difícil. Mas quando somos gratos a Deus, o louvor que brota do nosso coração, brota suavemente de dentro de nós e chega suavemente aos ouvidos do nosso Deus. O louvor de um coração agradecido faz bem à nossa alma. O louvor de um coração agradecido agrada ao Senhor e alegra o seu coração. No Salmo 30, no versículo 11, o salmista fala desse processo de transformação de situação. E diz, transformaste o meu pranto em alegria. Transformaste o meu pranto em alegria. E depois ele fala, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Que imagem interessante. Quando uma pessoa estava em estado de sofrimento, ela se vestia de saco, de pano de saco, numa manifestação do seu pesar, de sua tristeza, de sua depressão. O salmista diz, o pano de saco foi substituído por vestes de alegria, por vestes de festa. O nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que restaura. O Salmo 31, em seu versículo 7, reflete esta mesma expressão de alegria, e o salmista diz, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Um dos mais lindos salmos de gratidão é o Salmo 126. O salmista reflete a gratidão do povo depois da restauração, quando o povo foi trazido de volta do cativeiro, da escravidão. E o salmista começa falando da alegria que tomou conta daquele povo.
E ele diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E o versículo 3 traz a constatação do próprio povo ao dizer: de fato, em verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O reconhecimento do que Deus tem feito, da restauração operada por Deus em nossas vidas em muitos momentos, move-nos em direção a Ele, numa atitude de louvor e adoração. Louvemos a Deus. Louvemos a Deus pela sua grandeza, mas louvemos a Deus por sua bondade, louvemos a Deus por sua obra restauradora em nossas vidas, tantas vezes manifesta. Mas finalmente eu queria lembrar que há uma última coisa que nos move a adorar a Deus, que é a bênção da justificação, a bênção do perdão. De todas as dádivas concedidas por Deus a nós ao longo de nossa vida, de todas as obras restauradoras produzidas por Ele em nossas vidas, a mais significativa de todas é a dádiva do perdão. Por algumas razões. Uma delas é o fato de que nós não merecemos o perdão de Deus. Somos falhos, somos pecadores. Mas Deus age para conosco movido por sua bondade. E por isso o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Numa das imagens mais bonitas do Antigo Testamento, o profeta Isaías fala de sua visão de Deus. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele conta que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o séquito do Senhor enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías tem aquela visão da grandeza e do poder de Deus, e ele prossegue dizendo: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías se sente pecador diante de um Deus santo. E a sensação que Isaías tem é de que ele vai ser esmagado por esse Deus poderoso e santo. Ele que é tão pequeno e pecador. E ele prossegue dizendo: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Uma linda imagem a nos mostrar aquilo que Deus faz por nós. O Deus que sabe que somos pecadores e o Deus que é santo, Ele nos envia o perdão, Ele nos envia a remissão dos nossos pecados. Ele tira de sobre nós a nossa culpa. Como é bom perceber que o amor de Deus se manifesta exatamente ao nos proporcionar o perdão dos nossos pecados. No lindo Salmo 32, no versículo 1, o salmista começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O apóstolo Paulo repete essa mesma ideia em Romanos 4, versículos 7 e 8. Ele diz: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Numa tradução desse Salmo 32,
A paráfrase bíblica, a mensagem, traz as seguintes palavras: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. O que Deus está nos dizendo é que Ele limpa a nossa ficha ao perdoar o nosso pecado. Um dia, o Filho de Deus veio ao mundo, e veio ao mundo para morrer por nós na cruz. Ali Ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 19, dizendo: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus enviou Jesus para tirar de sobre nossos ombros o peso do pecado. Por isso, o Salmo 103, no versículo 3, começa dizendo: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Nós temos muitas razões para louvar a Deus, temos muitas razões para adorar ao Senhor. Podemos louvá-lo porque Ele é grande, podemos louvá-lo pela sua bondade, podemos louvá-lo por muitos momentos em nossa vida em que Ele manifestou a sua graça a nos restaurar de situações difíceis, de momentos de dor e sofrimento. Mas a principal razão pela qual nós louvamos a Deus é porque um dia Cristo nos redimiu, Cristo nos salvou. O que a Bíblia diz então é que todos nós que somos pecadores estávamos condenados. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, diz Romanos 3, versículo 23. E no capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo começa lembrando que o salário do pecado é a morte. Somos pecadores, passamos a estar condenados. Um dia, o Filho de Deus veio ao mundo para na cruz levar os nossos pecados sobre si. E aí, a segunda parte desse versículo aparece. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se outros motivos não houvesse para adorar a Deus, esse seria suficiente. Se outras razões eu não tivesse para expressar o meu louvor e minha adoração ao Senhor, esse seria o bastante. O fato de eu ter recebido de Deus, gratuitamente, a certeza da vida eterna. Não é esperança da vida eterna, é certeza. Porque a Bíblia claramente diz: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Eu quero convidá-lo a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor com sua vida, a louvar ao Senhor durante todos os seus dias, a expressar permanentemente a sua gratidão a Deus. Um novo dia surgiu, que tal colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero te louvar porque tu és grande, eu quero te louvar porque tu és bondoso, eu quero te louvar porque tu me restauras, eu quero te louvar pela certeza da vida eterna em Cristo Jesus. A cada nova dádiva, a cada novo presente de Deus, que tal colocar-se diante de Deus e expressar a sua gratidão? Ao final de cada dia, que tal colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado por tua presença em minha vida. Que a minha vida seja de constante adoração ao Senhor. Que a minha vida seja de permanente louvor a Deus. Afinal, todo ser que respira, louve ao Senhor. Que a minha vida, as minhas ações, as minhas palavras adorem ao Senhor. Meu desejo para você nesta noite é que você seja um adorador. Primeiro, pela experiência de conhecer plenamente a esse Deus. E se você ainda não conhece a esse Deus pessoalmente,
eu queria convidá-lo a conhecer. Um dia Deus enviou Jesus exatamente para ser o mediador, para que essa relação com Ele fosse possível. Eu quero convidá-lo a conhecer pessoalmente a esse Deus através de Jesus Cristo. Se você já o conhece, eu quero convidá-lo a fazer de sua vida uma vida de adoração permanente ao Senhor. Que o louvor a Deus o acompanhe todos os dias de sua vida. Que a adoração ao Senhor seja uma marca do seu viver. Amém. Curve sua cabeça nesse instante. Eu quero orar por você. Quero orar por sua vida. Senhor, existem pessoas neste lugar, pessoas que são alcançadas por este culto através do rádio, através da internet, que ainda não têm Jesus como seu Salvador, que ainda não lhe entregaram a sua vida, que ainda não têm a certeza da vida eterna, que ainda não tiveram seus pecados perdoados. Eu quero pedir agora, Senhor, que Tu fales a esses corações e que haja neles a disposição, o desejo de entregar suas vidas a Cristo. Mas também, Senhor, há pessoas aqui que já Te conhecem, mas que nem sempre têm desenvolvido uma atitude de gratidão, de louvor e de adoração. Ó Pai, que essas vidas sejam marcadas pelo reconhecimento de quem Tu és, pela percepção da Tua bondade, pela gratidão por Teu agir, sobretudo vidas marcadas por um imenso sentimento de alegria pela salvação que temos em Cristo Jesus. Torna-nos verdadeiros adoradores, adoradores de coração, adoradores que exaltem o Teu nome por quem Tu és, mas por tudo quanto fazes por nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar juntos este hino ao Senhor. Eu queria só dizer a você o seguinte: se você está presente aqui nesta noite e deseja entregar a sua vida a Jesus, onde você está sentado há um cartão onde está escrito Minha Decisão. Esse cartão verde e branco pode ser preenchido por você agora. Marque nesse cartão a decisão que você está tomando, e ao sairmos desse santuário você vai nos entregar esse cartão. Nós queremos orar por sua vida e nós queremos que você tenha o acompanhamento em sua decisão de seguir a Jesus. Da mesma forma, se você nos acompanha pelo rádio ou pela internet, entre em contato conosco. Fale-nos do seu desejo de entregar a sua vida a Jesus. Vamos cantar. Suavemente, de forma reflexiva, nós estaremos cantando a primeira estrofe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar e não me
Que esta semana seja uma semana abençoada por Deus, mas que ao longo dessa semana expressemos a Ele a nossa adoração e o nosso louvor. Estamos chegando ao final deste culto, queremos agradecer mais uma vez a todos aqueles que nos visitaram. Foi uma alegria recebê-los nesta noite, tê-los participando deste culto. Convidamos-los a estarem conosco outras vezes nos cultos da igreja, nas demais atividades. Relembramos as atividades da semana, entre elas o nosso culto da próxima quarta-feira à noite, com a participação do coro sinfônico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Registramos com alegria a presença do pastor Silvio, sua família, capelão da Polícia Militar de Pernambuco, é sempre bom tê-lo conosco. Quero convidar todos os irmãos a se colocarem de pé para a bênção dos apóstolos. Após a bênção, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta e então os irmãos poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.